E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no The Crypto Base. Duas coisas aconteceram com o XRP nas últimas semanas e quase ninguém parece ter percebido. Uma delas envolve mais de 1,4 bilhões de dólares entrando em produtos ligados ao XRP. A outra envolve uma das maiores empresas de pagamentos do planeta mencionando o XRP dentro de um relatório sobre infraestrutura financeira global. Essas duas notícias parecem apenas mais duas manchetes do mercado, mas quando você conecta as duas, surge uma pergunta interessante. Por que instituições financeiras e gigantes de pagamento começaram a olhar para o mesmo ativo praticamente ao mesmo tempo? Então, se você quer aprender a conectar esses sinais antes que eles virem manchete, já se inscreve agora no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com quem ainda acha que o mercado funciona só quando a notícia aparece, porque quem entende antes normalmente chega primeiro. Tudo começa com uma notícia que vem diretamente do mundo institucional. Produtos de investimento ligados ao XRP começam a registrar mais de 1,4 bilhões de dólares em fluxo de capital. Mas o detalhe que realmente chamou a atenção não foi apenas o valor, foi quem apareceu entre os participantes, o banco Goldman Sachs, um dos nomes mais tradicionais de Wall Street. Nós vemos aqui nessa matéria que o Wall Street entra no mercado de ETFs de XRP com aportes atingindo 1,4 bilhões e a Goldman Sachs se torna o maior investidor. Abaixo aqui nós vemos que em uma publicação no Bloomberg ETF compartilhada em 10 de março, o analista James Seyffart destacou que os ETFs vinculados ao XRP continuam atraindo capital mesmo com a significativa desvalorização do ativo subjacente, como disse Seyffart. Nós vemos aqui abaixo que, segundo dados citados pelo analista, os ETFs do XRP registraram entradas acumuladas de aproximadamente 1,4 bilhões desde o lançamento. Gráficos que acompanham o fluxo de ETFs mostram uma forte aceleração dessas entradas no final de 2025, antes de se estabilizarem perto da marca de 1,44 bilhões no início de março de 2026. E abaixo aqui nós vemos que começam a aparecer os detentores institucionais. Nós vemos aqui que Seyffart também compartilhou uma lista de instituições que relataram exposição ao ETF XRP em documentos regulatórios. Essas divulgações provêm dos formulários 13F que grandes gestores de investimentos enviam à Comissão de Valores Mobiliários, a SEC, detalhando suas participações. Nós vemos aqui que, no entanto, o analista observou que a lista disponível representa apenas uma pequena parcela dos investidores nesses produtos. Nós vemos aqui abaixo, né, que aqui está, né, no caso, o relatório, né, e vemos aqui que a Goldman Sachs hoje é a que mais detém aqui ETFs de XRP, né, ETFs ligados ao XRP. Abaixo que nós vemos que entre as instituições listadas nos documentos estavam empresas como a Goldman Sachs, Millennium Management, Citadel Advisors, Jane Street Group e DRW Securities. Nós vemos aqui que especificamente a Goldman Sachs se destaca por supostamente ter a maior exposição divulgada na lista, com participações superiores a 153 milhões em posições em ETFs do XRP até o dia 31 de dezembro de 2025. Quando uma instituição deste tamanho aparece dentro de estruturas de investimento ligadas a um ativo específico, isso raramente acontece por acaso. Bancos desse nível não entram em mercados por impulso. Antes de qualquer movimento existe análise, estudo, modelagem de risco e posicionamento estratégico. E quando um ativo começa a aparecer dentro desse tipo de estrutura financeira, normalmente significa que ele entrou no radar institucional. Mas essa foi apenas a primeira peça dessa história, porque quase ao mesmo tempo outra notícia começou a circular. E se esse tipo de análise já está te ajudando a enxergar o mercado de uma forma diferente, aproveita agora e se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque quanto mais pessoas aprendem a ler o jogo antes do mercado, menos gente fica correndo atrás das manchetes depois. E aqui começa a parte que realmente interessa.
enquanto produtos financeiros ligados ao XRP começam a ganhar exposição institucional, um relatório publicado pela Mastercard chamou a atenção por um outro motivo. No documento, a empresa analisa tecnologias que podem transformar a forma como pagamentos internacionais funcionam nos próximos anos. E entre os exemplos discutidos aparece um conceito importante: ativos usados como ponte entre diferentes moedas. Nesse contexto, o relatório menciona o XRP como um possível ativo dentro desse tipo de arquitetura, ou seja, não como especulação de mercado, mas dentro de discussões sobre infraestrutura de pagamento. Nós vemos aqui nessa matéria que a Mastercard incluiu o XRP como uma moeda de ponte em novo relatório. Nós vemos aqui que as redes globais de pagamentos continuam a estudar formas mais rápidas de movimentar dinheiro entre fronteiras, e um novo relatório da Mastercard destaca como os ativos digitais podem melhorar as transferências internacionais. O documento inclui o XRP como uma moeda ponte que pode transferir valor entre diferentes moedas nacionais. Nós vemos aqui que o analista de criptomoedas Stephen Crypto compartilhou a atualização com a comunidade e ele anexou a imagem mostrando a inclusão do XRP como moeda de transição em um relatório sobre remessas globais. Sua publicação também observou que a SBI Remit do Japão já utiliza a tecnologia Ripple e o XRP para pagamentos internacionais. Então aqui está todo o relatório da Mastercard, né? E aqui nós vemos que o relatório da Mastercard explica como as moedas ponte ajudam a resolver um desafio fundamental nas finanças globais. Os bancos frequentemente precisam de contas pré-financiadas entre países estrangeiros para enviar dinheiro internacionalmente. Nós vemos que o XRP oferece uma abordagem diferente. Ele atua como uma camada de liquidez temporária entre duas moedas. Os fundos são convertidos em XRP, movimenta-se pela rede e em seguida são convertidos na moeda de destino em segundos. O relatório também menciona o uso prático por meio da SBI Remit. A empresa opera no setor de remessas do Japão e utiliza a infraestrutura de pagamentos da Ripple para enviar dinheiro para o exterior. Nesse cenário, o XRP ele fornece liquidez durante o processo de transação, né? E mais abaixo aqui na matéria nós vemos o porquê isso é importante para o XRP. O reconhecimento de uma empresa global de pagamentos tem grande peso. A Mastercard processa bilhões de transações todos os dias. Suas equipes de pesquisa analisaram sistemas de pagamento que podem dar suporte à próxima geração de infraestrutura financeira. Um relatório afirma que a Mastercard trabalhou nos bastidores com a Ripple e o XRP durante anos. Esse relatório recente destaca um caso de uso prático no setor de remessas. À medida que bancos e empresas de pagamentos expandem as redes de pagamento digital, ativos projetados para liquidez podem ganhar maior demanda. O XRP ele se alinha a esse objetivo. Se a adoção se expandir por meio de mais provedores de pagamentos e canais bancários, a demanda por XRP poderá crescer juntamente com seu preço e atividade de transações na rede. E isso muda bastante a forma como algumas instituições começam a olhar para esse tipo de tecnologia. Agora, para um segundo e conecta os dois movimentos. De um lado, nós temos instituições de Wall Street entrando em produtos ligados ao ETF. Do outro, uma das maiores empresas de pagamentos do planeta discutindo esse mesmo ativo dentro de relatórios sobre liquidação internacional. Percebe o que começa a acontecer aqui? O XRP ele começa a aparecer em dois ambientes diferentes do sistema financeiro ao mesmo tempo, no mercado de investimentos e na discussão sobre infraestrutura de pagamentos. E quando um ativo começa a surgir nesses dois ambientes simultaneamente, analistas institucionais começam a prestar atenção. O curioso é que, para grande parte do mercado, essas notícias passam quase despercebidas, viram apenas mais dois links em sites de criptomoedas, mas para quem acompanha movimentação institucional, esse tipo de sinal costuma aparecer antes das grandes narrativas de mercado, porque primeiro vem os relatórios, depois aparecem os produtos financeiros e só depois o assunto chega ao grande
público. E foi exatamente assim em vários ciclos financeiros anteriores. E é por isso que alguns analistas começam a levantar uma hipótese interessante. Talvez o maior erro do mercado hoje seja analisar o XRP apenas como mais um ativo de negociação, quando algumas instituições podem estar olhando para ele dentro de um novo cenário muito maior. Agora, olhando rapidamente no gráfico diário do XRP, o preço ele está sendo negociado na região de $1,40 neste momento. No curto prazo, nós temos duas médias móveis importantes, a EMA de 9 períodos, que é a linha azul, e a EMA de 20 períodos, representada pela linha vermelha. Neste momento, o preço está trabalhando muito próximo dessas duas médias, mostrando um cenário de consolidação após a correção mais forte que vimos aqui anteriormente. Em relação aos níveis técnicos, o primeiro suporte importante aparece na região de $1,33, que é exatamente a zona onde o preço vem segurando nas últimas sessões. Abaixo disso, o próximo suporte mais relevante aparece em $1,12, que foi o fundo anterior do movimento. Já do lado das resistências, o primeiro nível que o mercado precisa recuperar fica próximo de $1,43. Acima disso, aparecem outras zonas importantes em $1,51 e depois na região de $1,65, que marcaria uma recuperação estrutural mais forte. O RSI no gráfico diário está próximo da região dos 48 pontos, ainda abaixo da linha dos 50, indicando que o mercado está em fase de equilíbrio entre compradores e vendedores. Resumindo o cenário técnico, neste momento o XRP ainda está em fase de consolidação, lateralizando, mas mantendo suporte importante. Se conseguir recuperar a região de $1,43, o ativo pode começar a construir uma estrutura de recuperação no curto prazo. Agora, nenhuma dessas matérias garante o que vai acontecer a seguir, mas existe um padrão curioso no mercado financeiro. Grandes mudanças quase nunca começam com anúncios gigantes, elas começam com sinais discretos, relatórios, movimentos institucionais, testes silenciosos, e quando esses sinais começam a aparecer ao mesmo tempo, normalmente significa que alguma coisa pode estar começando a se formar. Então, talvez a pergunta agora não seja apenas se essas notícias são importantes, talvez a pergunta seja outra: quando esse tipo de movimento finalmente virar manchete para todo mundo, onde você vai estar neste momento? Vai ser mais um olhando para trás pensando, eu vi isso acontecer, mas não acreditei? Ou vai ser um daqueles que conectou os pontos antes da maioria? E se esse tipo de conteúdo te ajuda a enxergar o mercado de uma forma diferente, então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que você quer ver no topo junto com você, porque quem aprende a ver antes não corre atrás do mercado, lidera. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.